E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como se comportar diante dos gráficos, você aprende mais como analisar um gráfico de forma correta, você aprende e entende a dinâmica do preço nas regiões de lucro do gráfico. Quais são as regiões de lucro do gráfico? São as regiões que nós chamamos de suporte, de resistência, são as regiões que nós chamamos de oferta, de demanda. São aquelas regiões onde mostram para nós um porquê de uma movimentação. Por que que o gráfico faz aquele movimento? Por que que ele corrige? Por que que ele rompe? Por que que ele vai buscar outras regiões do gráfico ao invés daquela que está trabalhando? Então, quando nós começamos a estudar o gráfico e nos aprofundar no gráfico, nós começamos a ver o gráfico de uma forma ampla, onde nós conseguimos entender a movimentação dele, não simplesmente ali naquela região. Tá lá, ó. Enquanto nós conversamos, fazendo uma entradinha. Vou mostrar aqui para vocês o que eu vi, ó. 100% do gráfico. Se eu traçar aqui uma FIBO, com certeza aqui é uns 50%. Padrão de entrada aqui perfeita, deixando a demonstração para eu poder fazer uma entrada seguindo a correção do movimento aqui, no mínimo que o gráfico poderia me mostrar em relação a isso. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Por que que eu falo para vocês que a análise gráfica ela é vida, que a análise gráfica nos ensina aquilo que realmente precisamos fazer no gráfico? Porque o que mais chegam diante de mim são pessoas que vêm, que eu estudei a estratégia tal, que eu entrei na sala de sinais não sei do que eu aprendi o setup, tarari, tarará. Gente, existe uma gama de formas de operar que, para mim, quem sou eu para dizer que está errado ou não? Só que algumas coisas não se enquadram em opções binárias. Algumas coisas não se enquadram no mercado do Forex. Pode até funcionar para índices, em ações, que é um mercado com a volatilidade menor, que é um mercado com volume financeiro menor. Agora, para o Forex, ou para binárias, que é o espelho do Forex, ele não vem de encontro. Por exemplo, quem nunca já utilizou as médias móveis de Larry Williams, né? Williams é um propulsor aí dos fechamentos de média móvel, de cruzamentos. São estudados há anos. Tem gente que utiliza? Tem gente que utiliza, mas é uma utilização para swing trade. A pessoa vai entrar numa operação agora na segunda-feira, vai fechar na quinta-feira. Ela trabalha com tempos gráficos maiores, ela trabalha com um pensamento a longo prazo. Pode dar certo? Eu não sei até que ponto a pessoa é lucrativa, mas tem um fundamento. Existe um fundamento, ela pode se espelhar nisso, ela pode. Quem sou eu para dizer que ela está errada ou não? Isso é ela mesma que vai responder com seus resultados. Agora, você imaginar que vai encher a sua cabeça de setup, vai encher a sua cabeça de estratégia, que você vai para uma sala de sinal, para na sala de sinal você começar a ter resultado e fazer dinheiro para depois estudar ou se aprimorar como funciona a análise gráfica, esse pensamento é um pensamento contrário a tudo aquilo que a gente estuda dentro do mercado. Pelo menos as pessoas que são sérias, né? As pessoas que realmente entendem do mercado. Porque você está indo contra a maré. Você está indo contra tudo aquilo que se deve fazer. O que se deve fazer? Sentar o bumbum na cadeira e estudar o gráfico. Estudar como é que funciona o gráfico. Entender o que é a análise gráfica. Entender o que a análise gráfica pode te proporcionar. Compreender o que a análise gráfica pode te ensinar. Entender todos os setores da análise gráfica e o que a análise gráfica tem de bom para você conseguir externar todo o pensamento gráfico, toda a valorização e desvalorização do ativo nas regiões que realmente vale a pena você ficar de olho, porque são regiões de interesse, são pontos de interesse, são zonas de interesse, onde o mercado está de olho
E o mercado procura regiões como essa para fazer entradas. Por exemplo, se eu abrir o gráfico aqui novamente, ó, em EURO-GBP, estamos operando, né? EURO-GBP. Você vê que o gráfico está trabalhando nessa região aqui, ó. É uma região que ele pode trabalhar travado aqui nessa região? Pode. Lembrando que essa região, ela inicia aqui e ela se estende o máximo dela até aqui. Então ela tem dois pontos aqui que ela pode trabalhar muito bem. O gráfico ele já pode fazer uma correção ali no início do movimento, ou ele pode buscar a máxima do movimento. Então, conforme você está operando e está vendo o gráfico trabalhar, você vai sentindo o mercado, compreendendo o mercado, entendendo o mercado, para que o price action naquela região exata onde você está procurando a entrada, você entenda realmente qual é a possibilidade de uma operação ali naquela região. Ele pode tanto fazer o fechamento aqui embaixo, como buscar mais acima. Ó, ele está querendo buscar mais acima? Não tem problema. Ó, vou aguardar o movimento ali em cima. Tomei um loss aqui, ó. Loss. Agora o que eu fiz? O que o Cadu fez? Eu peguei ele justamente no fechamento da região. Cadu, entrada precipitada aqui no início da região, não é que seja uma entrada precipitada. É uma entrada. Ele poderia fazer o fechamento ali naquela região? Poderia. E o que eu estou querendo dizer para você? Você percebeu que não é um setup, não é uma estratégia? Você percebeu que não é uma sala de sinal? Não é nada disso. É você entender o gráfico, ver o que realmente o gráfico está fazendo naquele movimento ali. Quando você entende realmente o que o gráfico faz no movimento, gente, é só você aplicar, é só você entender o que o gráfico faz. Eu vou te mostrar aqui. Por que eu tomei um loss ali? Porque eu fiz uma entrada, entrada de risco, é chamada entrada de risco. Ó, vou te mostrar aqui o fechamento dela. Ó. Tá lá. Primeiro aqui, eu acho que vocês entenderam, né, a entrada que eu fiz aqui agora, ó, padrão de correção naquela região ali, entrada perfeita. O que aconteceu que eu tomei um loss ali naquela primeira entrada ali? Entrada de risco. Qual foi a entrada de risco? Eu não mostrei para você que aqui existe uma região possível de correção? Quando esse candle fechou aqui, isso aqui é um candle padrão de correção? Não, não é um candle padrão de correção. Isso aqui é um candle normal, mostrando já que o preço está chegando naquela região, está sendo rejeitado, mas ele não é um padrão de correção. Então eu fiz o quê? Aquilo que eu chamo, eu não, né, a literatura, entrada de risco. O que é uma entrada de risco? É onde eu não espero um padrão de vela me mostrar, confirmando a região do que aquilo que eu estou vendo. Agora, depois eu fiz uma entrada de confirmação. O que é entrada de confirmação? A entrada de confirmação é onde eu aguardo o movimento do gráfico me mostrar um padrão confirmando a região. Agora, este candle aqui, ó, é um padrão de vela, confirmando para mim que essa região aqui não vai ser rompida, né, nesse exato momento. Então, eu tenho as duas opções de fazer a minha operação. Eu posso entrar no fechamento com a entrada de risco. Quem entrou aqui, ó, fez a mesma operação na entrada de risco e se deu bem. Agora eu entrei aqui, claro, já um outro setor do gráfico, um outro movimento do gráfico, mas eu entrei porque existia a possibilidade. O preço continuou fazendo um movimento. Ah, isso é um rompimento? Claro que não. Não é um rompimento. Ó. Olha o movimento. Ah, olha a região. Não é rompimento. É simplesmente o gráfico fazendo o seu trabalho. E aí depois eu fui buscar ele então com uma entrada de confirmação na região. Então vocês entenderam? Agora, como é que eu posso dizer para você que amanhã, tal horário, você vai fazer uma entrada naquela região, sendo que a região não está definida? Você precisa ver um fechamento de candle, você precisa ver o gráfico trabalhar, você precisa entender, você precisa sentir o mercado para fazer a sua entrada, porque o gráfico é vivo. Como é que eu posso dizer que existe um setup pronto? Como é que eu posso dizer que existe uma estratégia pronta para você operar opções binárias? Como é que eu posso dizer que existe uma sala de sinais que vai passar um sinal para você perfeito para você entrar? Gente, isso não existe. Isso não existe. Infelizmente, muitas pessoas entram pelo mercado dessa forma, ao invés de estudar.
Porque o que acontece com o brasileiro? O brasileiro, ele é preguiçoso por natureza. Eu ia falar uma outra palavra aqui, mas eu sou uma pessoa polida, eu procuro me expressar de forma que, com palavras que não tragam uma desvalorização humana da pessoa humana. Eu sou uma pessoa que ainda acredito no ser humano e para quem me conhece, para quem me segue, sabe como que eu sou. Então, às vezes dá vontade de você falar uma palavra um pouco mais pesada aqui. Quando o aluno já está no treinamento, ele está entrando em contato comigo para um suporte, né? Aí a gente fala um português mais rasgado, um português mais claro. Mas aqui, na audiência aqui, dos seguidores, eu não posso usar de palavras que não retratam a realidade de uma pessoa que prossegue num sonho e que quer crescer nesse mercado. Mas o que eu digo para você, o ser humano ele é preguiçoso por natureza, porque ele foi feito para viver num ambiente que ele não precisava trabalhar, não precisava plantar, não precisava se defender, e de repente ele estragou tudo isso. Aí ele teve que, pelo suor do rosto dele, correr atrás, né, do seu sustento, teve que se defender, teve que lutar para ter um abrigo, tem que plantar para colher, e assim por diante. Vocês conhecem essa famosa história, né? Então o ser humano por natureza ele é preguiçoso. Tudo que salta aos olhos dele, que mostrar para ele que ele vai ter uma vantagem sem fazer nada, é o que ele quer. Por isso que muitos e muitos aí caem nessas questões de setups milagrosos, estratégias milagrosas. A melhor estratégia para operar opções binárias, o melhor setup para operar binárias, a sala de sinais perfeita para você operar opções binárias. Por isso que a pessoa cai nisso, porque ela não quer raciocinar, ela não quer pensar, ela quer simplesmente apertar um botão. Eu mesmo aqui poderia, essa entrada de euro GBP, mais um euro GBP aqui, no 1 a 1 praticamente, né? Mais essa entrada dupla 3 a 1. Eu poderia parar por aqui, já estaria no lucro, estaria perfeitamente, passei minha mensagem, mas vamos continuar estudando, vamos continuar vendo o gráfico, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Então aqui eu entrei com esse padrão de vela. Cadu, como que eu posso aprender mais o porquê da entrada ali, a diferença de entrada de conformação e entrada de risco? Você pode baixar este book, que eu deixo inteiramente grátis para você no meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram, você vai entrar nele aí na descrição do vídeo ou no banner do canal, que é o Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Você vai entrar nele, vai ter aqui mensagem fixada. Clica, aí vai ter 2 links aqui para download de mensagem fixada, tá bom? Aqui você vai ver o que? Resultados de alunos, esse aqui é o Emerson, primeira sessão, tá lá, bom dia, boas negociações, lembrando que o senhor é nosso CEO, tá bom? Aqui, é o Jonathan. Olá, professor Cadu, boa noite, me chamo Jonathan, sou da Paraíba, sou aluno novo do treinamento. Confesso que já estava pensando em desistir de ser um trader. Me frustrei muito, quebrei muito, eu achava que sabia operar. Já adquiri outros treinamentos e só no seu vi que eu não sabia nada. Olha isso, quando eu falo... Eita, fechei aqui. Quando eu falo para o pessoal que muita gente entra no treinamento achando que sabia operar, mas aprendeu que não sabia nada, olha aqui o Jonathan falando. Eu aprendi que eu não sabia nada. O senhor ensina a verdadeira análise gráfica. Faz 1 mês que eu adquiri o seu treinamento, estou vendo e revendo e colocando em prática. Está fluindo, graças a Deus. Que Deus te abençoe sempre e muito sucesso para o senhor. Igualmente, Jonathan. Você entendeu? Não sou eu que estou falando, é um aluno que está falando. E veio de outros treinamentos, de outros cursos, né, de aulas aí do YouTube, achava que sabia alguma coisa e agora ele está vendo que realmente o que é a verdadeira análise gráfica. Isso acontece com a maioria das pessoas. Então aqui eu subo aulas para você do YouTube também, tem os links aqui. Aqui a Gisele mandando isso aqui no domingo, em pleno domingo faturando. Outro aluno, entradinha top, fazendo suas entradas. Esse aqui é o Wagner, 6 a 2. Quando você tem conhecimento correto junto com esforço e resultado, apenas é consequência. Deus abençoe. Falando que iniciou com R$36 esse capital, dá uma olhada, R$726, né? Então tá aqui, outro aluno aqui, o Anderson,
Bom dia, professor. Estou estudando seu curso pelo que pude compreender depois de 2 cursos que já fiz. Ó, novamente, olha o que está acontecendo. Esse é o terceiro. Porém, os meus primeiros 2 cursos juntos não aprendi nem a metade do seu. E olha que estou entrando nos módulos das velas agora. Outra aluna aqui, ó, chegando, contando a mesma história, falando que não aprendeu nada, que agora está vendo a verdadeira análise gráfica, como se estuda. Então você pode entrar aqui no canal do Telegram, ver esses resultados. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, você pode entrar em contato comigo pelo meu direct, né? O direct do meu Instagram, já tem mensagem aqui. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, você vai ver o link aqui de acesso. Lembrando que tem 60% de desconto. Nesse link aqui de acesso, você também tem acesso ao meu WhatsApp. Assim como lá no banner do canal do YouTube ou no link da descrição também você tem acesso às minhas redes sociais, ao meu WhatsApp. Então o que acontece? Se você quer realmente saber ler o gráfico, se você quer realmente interpretar o gráfico da forma correta, operando opções binárias, operando suporte e resistência, operando oferta e demanda, tem muita gente que fala assim, Cadu, eu quero aprender a interpretar o gráfico e operar oferta e demanda da forma correta. Eu sempre falo, vai estudar análise gráfica. Esquece sala de sinal, esquece setup milagroso, esquece estratégia milagrosa, não existe isso. Existe esforço e conhecimento técnico. Não adianta, você vai ter que sentar na frente de um computador, você vai ter que ler teorias, você vai ter que treinar essas teorias na prática, você vai ter que se aprofundar em assuntos onde você vai ter que ir para o gráfico e procurar isso acontecendo no gráfico. Você vai ter que treinar isso, treinar seus olhos, treinar o aperto do botão, treinar o movimento do gráfico. É uma junção de conhecimento técnico com parte prática. E isso eu trago no treinamento, por isso que esses alunos têm resultados. Eu consegui desenvolver um método onde você alia toda a teoria e prática de uma forma clara, onde num passo a passo, setor por setor, você vai descobrindo como que o gráfico funciona e vai aplicando no seu dia a dia. Quer ver? Ó, vamos abrir um outro ativo aqui. Nós viemos do EuroGBP, né? EuroJP. Só operamos EuroGBP até agora, né? Operamos 3 vezes o mesmo gráfico. Praticamente 4 entradas no mesmo gráfico, né? Se formos ver por taxa. Ó, esse gráfico do EuroJPY não tem nada de interessante aqui. GBPJPY, vamos ver o GBPJPY, ó. GBPJPY está trabalhando a mesma coisa que ele, não está uma clareza de movimentação em nada do que o gráfico faz, algumas possibilidades de movimentações, mas também não tão claras, as demonstrações não tão claras de movimentação aqui. GBPJPY, também eu vou ficar de fora do GBPJPY. EURUSD, vamos lá para o EURUSD. Depois de várias entradas aqui, vamos chegar em EURUSD. EURUSD, poxa, vamos ver o EURUSD aqui. Também não tem nada aqui de interessante, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no EURUSD. Ele não atingiu a região que possibilitava uma entrada. Aqui, ó, ele foi, buscou com um pavio, está voltando aqui, voltando numa região onde ele está travado no movimento. Então tem um movimento aqui, tem um movimento aqui. Esse movimento é muito bom, esse movimento é muito bom, mas aqui ele já passou da região. Ó, aqui é uma região de entrada que a gente pode pensar em alguma coisa, porém eu teria que aguardar no máximo esse movimento aqui, ó. No máximo esse movimento aqui. Até agora não chegou lá, né? Quem sabe ele chega no próximo movimento, se ele tiver força. Se ele não tiver força, ele não vem buscar. Então, enquanto o preço não chega no EURUSD, vamos olhando outro gráfico, ó, GBP-USD. GBP-USD, os gráficos estão trabalhando muito parecidos, né? Eu acho que você já percebeu isso, os gráficos trabalhando bem parecido no movimento, bem travado, né? Os preços começando a se movimentar agora, ó. Preço chegando, disparou aqui, o preço no movimento de alta disparou,
Não me recordo se é algum evento agora do gráfico, mas o gráfico está querendo buscar uma região. Se ele chegar aqui numa região como essa, existe até a possibilidade de uma entrada, né? Mas ele teria que buscar a região mais acima. Tá lá, ó. Vou fazer uma entradinha aqui, tá? O que eu sempre falo para quem segue aqui o canal, para quem está acompanhando o canal, vá assistindo as aulas aqui do YouTube, vai vendo as aulas do YouTube, vai entendendo como o gráfico se movimenta, vai entendendo como é a funcionalidade dos gráficos, para você compreender aquela movimentação do gráfico. Eu vou entrar com mais duas taxas aqui. Por quê? Conforme você vai aprendendo e vai se dedicando ao conhecimento técnico, você vai entendendo como o gráfico funciona. Nesse funcionamento do gráfico, eu vou até mostrar para você onde eu entrei aqui, você vai conseguir entender regiões. Por que existem regiões que elas são regiões assim mais técnicas? Por que tem gráficos, por exemplo, que a gente vai trabalhar e o gráfico está muito técnico? Tem gente que fala assim, eu trabalhei no gráfico hoje, mas ele estava muito técnico, eu tive que sair do gráfico. Tá lá, ó. E eu não consegui ter bom resultado. Por quê? Porque conforme você vai avançando no conhecimento, você vai entendendo as movimentações do gráfico. Como agora. Por que eu tracei essa linha para mostrar para você aqui? Porque isso aqui é uma região de equilíbrio. Vamos lá, vamos nos aprofundar nos estudos. Olha aqui. Olha o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Olha isso. Para quem é do treinamento vai entender claramente o que eu estou fazendo aqui. Você que não é do treinamento, você precisa, claro, né, aprender. Olha que movimentação linda do gráfico. O que esse gráfico me mostra? Ele me mostra as possibilidades que ele tem de travamento no movimento. Então ele tem aqui, ó, região de demanda, região de demanda, região de oferta, região de oferta, região de oferta. Então essas são as principais regiões. O gráfico ele trabalha com região. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui. As regiões são amplas ou não. Então o gráfico em binárias a gente tem que ter a noção exata do movimento da entrada e os detalhes que a gente tem que entender nesse movimento para entender como fazer uma movimentação perfeita. Por exemplo, você viu que eu entrei com uma taxa aqui. Você viu que eu entrei com uma taxa aqui por quê? Eu entrei com uma taxa no início do movimento. No início do movimento. O que ele fez? Ele foi buscar a máxima da região de novo. Então o gráfico está trabalhando hoje dessa forma. Eu já tinha entendido na outra entrada que eu fiz, né, onde eu tomei o loss. Depois nós podemos voltar lá porque eu entrei vendido no início da região. O que aconteceu? Ele foi buscar a máxima. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, em vez de eu esperar o loss e depois fazer uma outra entrada na próxima vela, eu operei na mesma vela, eu operei no mesmo tempo para não tomar um loss e sair positivo, né? De 3 taxas, 2 positivas, uma negativa e fica uma taxa positiva. Então, no entendimento das marcações do gráfico, quando você sabe ler o gráfico, quando você sabe fazer as marcações nos pontos de interesse do gráfico, quando você sabe analisar o gráfico de forma correta, você aprende como operar opções binárias. Eu gostaria que você, antes de operar os gráficos, assistisse essa aula. Como se dissesse assim um recado, né? Não opere opções binárias antes de ver essa aula sobre suporte e resistência. Né? Se eu pudesse colocar um outdoor assim para você. Por quê? Porque todas essas regiões que você vê aqui, que eu marquei dessa forma, são regiões. Então são regiões, não é uma linha, são regiões. Aqui é região, aqui é região, aqui é região. Então por isso que o Cadu às vezes entra com outras 2 taxas. Não é que o movimento ou a visão, eu errei a minha entrada. Não, é que eu tenho 2 possibilidades, 3 possibilidades. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz a entrada nessa correção da região. Positivaço, saí com 3 taxas, apenas 2 para uma, mas saí positivo. Aqui, aquela entrada que eu já entrei com 2 taxas, que foi perfeita. Depois de acontecer o quê? Justamente aquele loss que eu entrei nessa região.
Ao invés de continuar o movimento no mesmo trade e não ficar no fechamento do loss, eu esperei o loss para depois fazer uma entrada para a próxima vela, tá? E aqui eu fiz a outra entrada perfeita, então terminando praticamente aqui um 4-1 positivaço. E eu gostaria que você, antes de operar opções binárias, ou antes de operar o gráfico, que assistisse a aula, entendesse essa aula, para que você precisa esquecer essas coisas de facilidade na frente do gráfico. Porque a única facilidade que existe é depois que você estuda, você aprimora, você tem conhecimento, aí as coisas começam a se tornar claras. E nessa clareza de movimento, o que acontece com o gráfico? Ele vai se tornando simples. Não é que é fácil, é simples. Por quê? Você viu a simplicidade? Você viu que o mesmo Cadu tomou um loss aqui, eu fui lá, entendi o gráfico e continuei o movimento? Então, um loss como esse aqui pode acontecer. Agora, stop loss não, gente. Stop loss é para quem não tem conhecimento nenhum. Se você anda tomando loss atrás de loss, entregando dinheiro para a corretora, não sabe o que fazer, é porque você não começou a operar nem do zero. Você é um trader iniciante ainda, você não tem noções técnicas. Você precisa realmente se aprofundar, realmente estudar, realmente saber como funciona a análise gráfica para você aprender como operar opções binárias, suporte e resistência, ou operar a tendência, utilizar um padrão de vela de forma correta. Entendeu? Se você quiser aprender de forma correta, com um método realmente que te ensina, o treinamento está aí num super preço, que eu costumo dizer de pão com manteiga. Os resultados dos alunos estão aí, eu posto todo dia para vocês. Vocês podem entrar lá no canal do Telegram, lá no meu Instagram, você vai ver os resultados dos alunos que eles me enviam todos os dias. E o que eu mais quero é que você deixe a preguiça de lado e mostre para você mesmo que você é capaz de aprender. E se esforce para isso. Porque se você tiver esforço, se você procurar se aprofundar, procurar entender o gráfico e tiver um tempo de dedicação no dia, pelo menos de meia hora por dia, você vai ver como daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, as coisas vão mudar totalmente. Tem aluno meu, por exemplo, de 3 meses, que 3 meses atrás enchia a tela de linha. Hoje, ele nem precisa de linha, não precisa de nada. Opera como o Cadu aqui. Tem uns que nem volume usam. Por quê? Porque aprenderam como o gráfico funciona, entenderam como analisar a análise gráfica, eles sabem ler o gráfico, eles sabem interpretar o gráfico, eles sabem como operar um suporte e resistência, eles sabem utilizar as técnicas da análise gráfica, eles não ficam presos a salas de sinais, não ficam presos a setups, não ficam presos a estratégias para operar opções binárias, e isso faz com que eles sejam livres no operacional, saibam ler o gráfico e saibam trabalhar aquilo que o gráfico está fazendo. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero que essa aula tenha te ajudado muito. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sino de notificações, vai deixando seu like, deixa um comentário, tudo isso ajuda muito o canal. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.